Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. De alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida. Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória.
Olá, irmãos, queridos amigos, estamos aqui novamente para trazer e apresentar a palavra do nosso Deus. Estamos no meio de uma grande confusão, né? Cada dia um capítulo novo de uma história que parece não ter fim. E tudo isso nos traz, de certa forma, desalento, né? Pelo menos do ponto de vista humano, né? A gente se pergunta onde é que tudo isso vai parar, mas confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de tudo, nada acontece por acaso, e Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o porquê está permitindo tudo isso, né? Bom, a semana passada nós iniciamos falando sobre a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. E, sem dúvida, saber que o nosso Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele promete, nos traz profundo conforto, né, paz ao nosso coração. E seguindo essa perspectiva, essa ideia, eu gostaria de hoje falar um pouco sobre a volta de Cristo, né? Diante de tudo que nós temos assistido, né, muitas vezes incrédulos por não acreditar que tudo isso possa estar acontecendo, não nos resta outra coisa que não olhar para frente, olhar para o alto e desejar que o Senhor volte, né, e nos retire, nos leve, nos tire desse mundo que caminha de mal a pior a cada dia, não é verdade? E, meus queridos irmãos, o que nós podemos aprender nas Escrituras acerca desse tema? O que é que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar com relação a esse assunto? Eu creio, né, acima de tudo, que parte do nosso sofrimento, angústia, desilusão, desesperança e talvez a crescente expectativa, nossa expectativa nesse mundo, nas pessoas, se dá exatamente pelo fato de que nós talvez estejamos com os nossos olhos um tanto quanto distante da palavra do Senhor, especialmente no que diz respeito ao nosso futuro eterno. Irmãos, Deus não nos chamou de fato para sermos felizes aqui nessa terra, nesse mundo caído, né, decaído. Deus nos chamou para sermos felizes na eternidade, né, nos céus. Foi para isso que Ele nos chamou. Obviamente que enquanto isso não se concretizar, esse tempo em que nós seremos tirados dessa terra para estar de fato habitando com o Senhor, nós temos muito a fazer aqui. Deus nos deixou, nos faz permanecer aqui porque Ele tem propósitos para o seu povo, para a sua igreja. E, sem sombra de dúvida, a igreja do Senhor tem um papel imprescindível, importantíssimo, diante de tudo que está acontecendo. Sem sombra de dúvida, o mundo precisa saber que o Senhor é Deus, que Deus é o Rei do universo, o Salvador do homem. E quem tem o papel de anunciar essas verdades ao mundo que caminha para o abismo da perdição é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Então, diante do cenário, do quadro que está diante de nós, nós temos diante de nós um trabalho enorme, onde depois
que tudo isso passar, ou mesmo durante esse grave problema que nós estamos enfrentando, tanto na área da saúde como na área sociopolítica do nosso país, muitas pessoas, sem dúvida, talvez atentarão contra a sua própria vida por não ver razão para continuar vivendo. E, sem dúvida, o inimigo vai se utilizar de muitos meios, de muitos mecanismos para ainda mais destruir o homem. Então, queridos, pensando em tudo isso, né, sendo dirigido por Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre a volta do Senhor, que é o desejo maior daqueles que de fato creem em Cristo. Eu creio que não há desejo maior no coração dos salvos, dos santos em Cristo Jesus, que não seja o seu retorno, a sua volta, para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Importante, né, que nós estamos estudando essa carta e esse capítulo 5, ele está de fato na sequência do texto que nós estamos abordando, né, de forma expositiva. Então, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 1 até o 11, nós lemos assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, meus irmãos, nós podemos iniciar falando desse assunto pensando o seguinte: a doutrina das últimas coisas, ela, especialmente a doutrina da volta do Senhor, da vinda de Cristo, tem despertado um grande interesse por parte da igreja nessas últimas décadas. Então, esse assunto ele tem sido grandemente discutido, estudado, né, por parte da igreja. Entretanto, nós precisamos aqui pontuar que sobre esse assunto nós normalmente enfrentamos dois grandes extremos, ok? E o primeiro grande extremo que nós enfrentamos com relação à vinda do Senhor trata-se daqueles que se debruçam sobre o assunto apenas como indivíduos curiosos, né, que querem
matar essa curiosidade, fazendo espécie de especulação, conjectura, né, acerca de datas, de momentos em que o Senhor de fato vai voltar. E muitos escritores contemporâneos, né, têm em suas obras, inclusive, a marcação de datas para esse evento, o evento da volta do Senhor. Entretanto, irmãos, nós podemos notar que não foi e não é desejo do Senhor falar sobre isso. Inclusive, a Bíblia diz que sobre esse assunto somente Deus tem um conhecimento de quando isso vai acontecer. E Deus tem os seus motivos para não tornar conhecido o momento desse acontecimento. E nós vamos ver até no decorrer desse próprio estudo os motivos porque Deus ele mantém isso guardado apenas no seu conhecimento pessoal. E então esse é um dos extremos que nós nos deparamos com relação ao estudo desse assunto, né? Aqueles que estão do lado somente dos curiosos, aqueles que estão ali para especular, conjecturar, marcar data e coisas do tipo. O papel da igreja, portanto, não é tentar decifrar esses tempos, essas épocas, né? Ou a época, melhor dizendo, quando isso vai acontecer, tá ok? Então não é dever, não é papel da igreja, a própria palavra de Deus sobre esse assunto, ela apenas se resume, se delimita a dizer que de fato o Senhor vai voltar, isso é um fato, uma promessa, porém ela não se estende a dar maiores detalhes com relação ao tempo. Muito bem? O outro extremo que nós nos deparamos quando tratamos desse assunto, trata-se daqueles que se entregam a um certo ceticismo, tá ok? Então, enquanto nós temos de um lado os curiosos, nós temos de um outro lado os céticos, aqueles que talvez até de certa forma questionem se isso de fato vai acontecer. Inclusive, sobre esse ceticismo, é importante que seja dito que dentro do meio cristão, há aqueles que olham para esse assunto e simplesmente consideram esse fato de que Jesus vai voltar como uma coisa tão distante ainda da nossa época, da nossa geração, que nem valeria a pena nos preocuparmos tanto com isso agora, né? Talvez, diante da situação em que nós estamos enfrentando, alguns até já tenham ali mudado um pouquinho esse conceito, né? Talvez por conta das intempéries, das turbulências que nós estamos enfrentando, que são muitas nesses dias. Mas, de um modo geral, é isso que acontece. Muitos simplesmente decidiram não considerar isso por julgarem que ainda está tão longe, né? Ainda tem tanta coisa para acontecer que não valeria a pena nos preocuparmos com isso agora. E o resultado disso é que nós vemos muitos crentes vivendo uma vida desapercebida, desatenta, né, com relação à sua vida espiritual, à sua vida com Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, inclusive para essa carta de 1 Tessalonicenses, nós podemos ver que Paulo não pensava assim. Não era esse o perfil de vida que Paulo levava e nem orientava os irmãos a viverem. Eu creio, irmãos, que parte da nossa fidelidade a Deus, ela se manifesta, essa fidelidade, com base na fé, na crença que nós temos com relação à vinda do Senhor.
E, infelizmente, por muitas vezes não levarmos esse tema tão a sério, acabamos ficando um tanto quanto desorientados, desapercebidos, e as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não conseguimos perceber o agir de Deus, ok? Então, o tema que eu gostaria de tratar nessa oportunidade com vocês é: quais atitudes a igreja deve ter em relação à volta de Cristo? Quais atitudes a igreja deve ter em relação à volta de Cristo? E eu penso aqui pelo menos em 4 atitudes. 4. 1, 2, 3, 4. A primeira atitude é a atitude da expectativa. A igreja deve aguardar a volta do Senhor com expectativa. Também aguardar a volta do Senhor com vigilância. Nós vamos ver isso no texto. Terceiro, aguardar a volta do Senhor com atitude de coragem. E, por fim, com atitude de confiança. Tá ok? Então, pense nessas 4 atitudes e vamos aqui falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiramente, aguardar a volta do Senhor com atitude de grande expectativa. É importante que se diga inicialmente que o apóstolo Paulo, ele quando passou pela cidade de Tessalônica, isso está lá registrado lá em Atos capítulo 17, Paulo passou ali mais ou menos 3 semanas. 3 semanas. Obviamente, em 3 semanas é praticamente impossível falar acerca de todos os assuntos, vamos dizer, teológicos, né, e dar explicações, ensinos profundos sobre todos os assuntos teológicos, ok? Então, sem dúvida, muitas dúvidas ficaram e foram tratadas posteriormente. E parte dessas dúvidas, irmãos, se refere exatamente a essa questão da escatologia, do futuro. E 2 questões aqui Paulo vai resolver ou tratar ou ensinar exatamente aqui nos capítulos 4 e 5. A primeira questão que Paulo vai tratar é com relação aos irmãos que já morreram ou que já se foram. Porque a grande dúvida daqueles irmãos de Tessalônica era: o que vai acontecer com aqueles que já morreram? Então essa era uma dúvida. A pergunta era: eles estão em desvantagem por já terem partido daqui? E Paulo vai responder que não, que pelo contrário, na volta do Senhor, eles vão receber glória primeiro do que os que estiverem vivos. Por quê? Porque eles vão ressuscitar primeiro e só depois os vivos é que serão transformados e arrebatados para os ares para estar com o Senhor. Obviamente, como eu já expliquei no estudo anterior, tudo isso vai acontecer de forma muito rápida. Não vai ser algo que vai ocorrer ali lentamente. Não, é tudo de modo muito rápido, como abrir e fechar de olhos. Mas, dentro de uma cronologia, os mortos estarão sendo ressuscitados primeiro, transformados para depois os vivos receberem a glória da transformação de seus corpos, ok? E a segunda questão que Paulo vai resolver, vai ensinar, vai tratar aqui, é com relação a esse encontro em si. Como é que ele vai ocorrer? Como será esse encontro com o Senhor? E aqui no capítulo 5, Paulo então vai explicar como será esse encontro do crente da igreja com Cristo, ok? E aqui eu gostaria, nesse primeiro ponto, acerca da expectativa, falar rapidamente sobre 3 coisas importantes aqui. Primeiro, quando Cristo vier, esse tempo em que ele vier, ele é desconhecido. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 1. Ele diz aqui o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva.
Por que que Paulo ele começa a falar desse assunto dessa forma, dizendo, olha, sobre esse tema, sobre esse assunto, eu não tenho mais nada a escrever ou nada a acrescentar. Porque, de fato, não foi do querer de Deus, do desejo de Deus, dar maiores detalhes, explicações acerca desse acontecimento. Como eu já disse, Deus, ele, por razões que ele mesmo determinou, Deus ele resolveu falar desse assunto de forma restrita. E nós, conhecendo mais profundamente as Escrituras, nós até entendemos os motivos de Deus. Mas aqui, irmãos, uma coisa importante é que depois daquelas 3 semanas ali com os irmãos, e depois de escrever essa carta, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: isso que eu estou falando sobre esse assunto é tudo que eu tenho para falar. Além disso, seria mera especulação, conjectura, ok? E não representa o ensino de fato que Deus me revelou através do Espírito Santo. Seria mais ou menos isso que Paulo teria para dizer para aqueles irmãos. Então, aqui ele começa o verso 1 dizendo que relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que ele escreva mais alguma coisa. Essas duas palavras, tempo e época, é importante que nós pensemos o seguinte. Quando nós vamos lá para o livro de Atos, logo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos fizeram uma pergunta muito parecida com essa aqui que nós vemos Paulo falando. Se você for rapidamente lá para Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, especialmente, versículos 6 e 7, Atos capítulo 1, versos 6 e 7, os discípulos perguntaram o seguinte: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então veja a pergunta dos discípulos. Essa geração, ou nessa geração, ou esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então note que Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos: olha, o tempo em que Deus vai realizar determinadas coisas não é do querer de Deus revelar sobre isso. Isso está na sua exclusiva autoridade. Isso faz parte da economia da soberania de Deus. E aí o que é que nós vemos aqui? É que Jesus ele vai tirar os olhos daqueles discípulos da escatologia e levar para outra direção, a direção de missões ou missiologia. É interessante isso. Então, voltando ali para o texto de Atos, nós vemos o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Aí quando nós chegamos no versículo 8, olha o que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então note que Jesus ele está como que dizendo aos seus discípulos: não se preocupem com o que vai acontecer no futuro, mas enquanto o que vai acontecer no futuro não se confirmar, não se concretizar, nesse período, sejam missionários, ou seja, executem a missão para a qual eu os chamei, sede minhas testemunhas. É isso que Jesus está falando aqui. Então, nessa expectativa quanto à volta do Senhor, uma coisa que precisa ficar claro para nós é isso. É que com relação ao tempo, isso é totalmente desconhecido. Uma segunda coisa que nós podemos ver aqui, meus queridos irmãos, é o seguinte.
Se Cristo virá num tempo desconhecido, ele também, com relação à sua volta, ele virá de modo ou de maneira repentina. Olha o que nós vemos aqui no versículo 2, voltando para 1 Tessalonicenses 5. Ele diz aqui: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Note isso, ok? Não foi intenção de Deus falar sobre quando Jesus vai voltar, mas Deus revelou como ele vai voltar. Isso é muito importante. Porque se nós não temos respostas para quanto ao dia, mas nós temos resposta para quanto à forma em que Jesus vai voltar. E aqui nós vemos isso ilustrado pela figura de um ladrão, no sentido de que ele vem de modo repentino. É importante entendermos isso. O detalhamento que Paulo dá, que Deus dá através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele não fala acerca do tempo, mas ele fala acerca da forma, ok? Muito bem. E por que isso deve ser considerado de forma importante, relevante para nós? Muito bem. Obviamente, esse ponto ele trata acerca da maneira e repentina, traz a ideia de algo rápido, algo que não será dado aos homens a oportunidade de se preparar para isso. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na frente, aqui mais para frente. Mas eu queria que você ficasse com essa ideia bem firme, bem fixa na sua mente. Então Jesus vai voltar de modo repentino, abrupto, muito rápido. E a ilustração do ladrão traz muito bem essa ideia, né? Que a ação de um ladrão é normalmente uma ação rápida, em que a pessoa ela é pega despreparada, ela é pega de surpresa, ok? Então é por isso que a palavra de Deus fala acerca da necessidade da preparação do crente para esse acontecimento. Por quê? Porque ele vai acontecer de modo rápido. E aí uma terceira ideia que o próprio texto nos traz é que além da volta de Cristo ser de modo repentino, ele é de modo inesperado, exatamente como na figura da ilustração do ladrão. Ninguém fica esperando a chegada do ladrão, né? Inclusive, lá em Lucas capítulo 12, versos 39 e 40, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: ora, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele tomaria todas as providências para evitar que este arrombasse a sua casa. E de fato isso é verdadeiro. O ladrão ele não manda mensagem em rede social dizendo: olha, dia tal, hora tal eu vou aí, então já fique sabendo que eu vou visitar sua casa nesse dia e hora. Não é assim. Então ele vem de modo rápido, mas também de modo inesperado. Ou seja, quando ninguém está esperando. E uma coisa aqui que me chama a atenção é que nós podemos ver nas palavras, tanto lá de Lucas, as palavras de Jesus, quanto aqui as palavras do apóstolo Paulo, uma coisa que é muito importante a ser lembrado. Primeiro, sobre essa questão da volta inesperada do Senhor, nós podemos ver que a vinda de Cristo, ao que nos parece, ela não vai acontecer dentro de um contexto aparentemente óbvio para essa volta. Lá em Lucas, capítulo 17, um pouco mais à frente, eu queria que você, se pudesse, abrisse lá em Lucas, capítulo 17, e Jesus vai falar exatamente sobre isso. Lucas, capítulo 17, versos
a partir do 26, ele falando da sua volta, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, preste bem atenção, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então perceba aqui, nesse texto, o seguinte: Jesus está dizendo que, assim como nos dias de Noé, o que é que aconteceu nos dias de Noé? Noé estava falando: olha, a terra será destruída, Deus vai mandar chuva, vai inundar tudo. E as pessoas zombavam de Noé. Que conversa, isso nunca vai acontecer. E as pessoas tocavam a vida normalmente. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam e etc e tal. E quando elas menos esperaram, Deus cumpriu a sua palavra. Noé entrou na arca, a porta foi fechada e depois que a porta fechou, quem estava do lado de fora não teve escapatória. E aí Jesus ele usa outro exemplo, que é o exemplo de Sodoma. Que Ló anunciou que aquela cidade seria destruída. E as pessoas zombando de Ló: que conversa, isso não vai acontecer. E continuaram vivendo as suas vidas normais. E quando Deus tira Ló, então a cidade é destruída pelo fogo que desce do céu. Então, meus irmãos, qual a conclusão que eu estou tirando disso? É que a volta do Senhor, ela não vai acontecer em um momento que parece muito óbvio para isso. Ou seja, numa situação em que as pessoas meio que estão esperando acontecer. Não. Eu creio que a volta do Senhor vai acontecer em momento de certa, talvez até de certa estabilidade, onde as pessoas não vão estar esperando por isso. Como mesmo Jesus disse, vão estar comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, enfim, fazendo todas as coisas da vida cotidiana que todo mundo faz no dia a dia, estudando, trabalhando e etc. E quando as pessoas estiverem dentro desse contexto, aí é que Jesus vai então voltar. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver o seguinte: que nesse momento da volta do Senhor, em que o mundo, especialmente o mundo sem Deus, está totalmente desapercebido, desconectado, uma palavra muito da moda, desconectado das coisas do alto, então eles serão pegos completamente de surpresa. Olha o que diz o versículo 3. O versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Você percebe aqui? Quando estiverem dizendo paz e segurança, ou seja, o mundo vai estar dentro de uma certa normalidade, um equilíbrio, as coisas parecem estar andando de modo normal, natural, as pessoas sentindo-se mais confiantes. E é exatamente nesse momento que o Senhor vem e vai pegar muitos de surpresa. E aqui o apóstolo Paulo usa uma outra ilustração, que é a ilustração da mulher que está ali nos dias bem próximos de dar à luz. Então, as mulheres que já são mães, e que já passaram pela experiência da maternidade, sabem muito bem o que é isso. Então, ela está ali, já atingiu o prazo de gestação, e ela fica naquela expectativa de, a qualquer momento,
começar a sentir as contrações do parto, né? As dores do parto. E essas dores, então, quando vêm, elas vêm normalmente de surpresa. Ela sabe que virá essas dores, mas ela não tem como marcar, vai ser dia tal, hora tal. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, meus irmãos, quando essa dor chegar, ele conclui dizendo, de nenhum modo vai escapar. Assim como a mulher, obviamente que hoje nós temos muitos recursos que vieram, né, para ajudar a mulher a ter amenizado esse sofrimento, mas nos dias de Paulo, uma mulher grávida, ela fatalmente teria que atravessar a dor do parto. Né? Não existia naquela época esses recursos que nós temos hoje, em que a mulher ela pode fazer a escolha de uma cirurgia em que ela vai ser anestesiada, então ela vai ter muitos benefícios da medicina para não ter que sofrer tanto, né? Enfim, mas aqui, irmãos, o que nós podemos ver é que a volta do Senhor será um momento inescapável para os que não estão esperando por isso, os que não estão aguardando esse acontecimento de modo em que estão na expectativa disso, ok? Então, eu queria, para passar para o segundo ponto, fazer a seguinte indagação. Qual foi, honestamente, qual foi a última vez que você acordou pela manhã com aquele sentimento, com aquela sensação de alegria no coração e dizer assim, puxa vida, se hoje fosse o último dia, o nosso último dia aqui sobre essa terra. Esse desejo, essa expectativa de estar vivendo de fato o último dia para o encontro com o Senhor. Irmãos, esse sentimento o apóstolo Paulo mostrou muito vivo na sua vida, na sua mente. Quando nós olhamos para o capítulo 4, verso 17, quando ele diz, ensinando aos irmãos, ele diz assim, verso 16, finalzinho, ele diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Veja que Paulo se inclui no grupo daqueles que estão na expectativa do aguardo da volta do Senhor. Então note que Paulo ele nutria constantemente essa expectativa de que o Senhor estava para voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Então, meus irmãos, pense nisso. O Senhor nos salvou e Ele nos fez uma promessa de que um dia nós estaríamos para sempre com Ele. E esse encontro com o Senhor, ele só pode se dar por dois fatores, ou pela morte ou pelo arrebatamento, ou seja, pelo encontro com o Senhor nos ares. E nós temos que estar na expectativa de que isso pode acontecer a qualquer momento. Até porque bem sabemos que vivos, estando a qualquer momento, a morte podemos nos encontrar com a morte. E, não acontecendo isso, o Senhor vir ao nosso encontro. Ok? O segundo ponto aqui que eu quero ver com vocês é acerca da atitude da vigilância, versos 4 e 5, que Paulo diz o seguinte, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Note aqui que Paulo faz um contraste entre os que vivem nas trevas e os que vivem na luz. Ele diz, nós não estamos em trevas, verso 4. Irmãos, não estáis em trevas. E no verso 5 ele diz, porquanto vós todos sois filhos da luz. Então, esse contraste posiciona muito claramente aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. E uma coisa aqui que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, que essa vigilância que nós nos
colocamos com relação à volta do Senhor, primeiramente, essa vigilância ela é resultado, ela é produto de uma mudança espiritual que ocorre, que acontece em nós. Paulo diz que a vinda do Senhor ela será surpresa para o ímpio, para o perdido. Inclusive ele diz que virá sobre ele repentina destruição. Então isso vai ser eles serão tomados de surpresa. Porém, irmãos, voltando aqui, dentro dessa transformação espiritual, nós como filhos da luz, como pessoas em que o nosso coração recebeu a luz do alto, a luz que vem do Senhor, nós não podemos continuar vivendo como se nas trevas ainda estivéssemos. Ele diz aqui: vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, a visão de mundo, a visão de futuro que o povo de Deus deve ter em sua vida, deve ser totalmente distinto do perdido, do ímpio, daquele que não recebeu a graça da salvação e, portanto, não recebeu a luz que vem do alto e que alumia a nossa mente, a nossa alma, ok? Então, essa vigilância, ela é, por si só, resultado de uma transformação, de uma mudança de pensamento, de coração, de visão das coisas do alto, das coisas de Deus. E segundo, essa vigilância, por ser o resultado de uma transformação espiritual, ela acaba que ela é uma vigilância constante e não uma vigilância que sofre intermitência, ou seja, ora está ali acontecendo, ora não. É uma vigilância constante, permanente, ali, poderíamos resumir dizendo 24 horas por dia. Mesmo quando estamos dormindo, estamos vigilantes. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa mente, ela acaba que está em nosso repouso, conduzida e protegida pelo próprio Deus. Lembra o Salmo 127? O salmista diz, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde. Ou seja, não adianta estarmos ali lutando desesperadamente, porque é o Senhor quem cuida de nós. Então, seja no trabalho, ou seja no repouso, o Senhor cuida de nós. Então aqui o apóstolo Paulo nos exorta a uma coisa importante a ser observada. O que ele nos exorta é não sermos como os ímpios. Olha o que ele diz aqui nos versos 6 e 7. Ele diz: portanto, ou assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: nós não devemos copiar o procedimento dos ímpios, o procedimento daqueles que decidem deliberadamente ter um sono moral. E eu queria falar de modo breve sobre isso, porque dormir nessa carta de 1 Tessalonicenses, Paulo faz um jogo de palavras onde essa palavra dormir, ela tem diferentes significados. Lá no capítulo 4, versículo 13, o dormir que Paulo fala é o dormir referindo-se à morte. Aqui no capítulo 5, versículo 6, esse dormir, não durmamos como os demais, não tem esse significado, e nós podemos ver isso no próprio contexto. Diferente lá mais na frente, no versículo, versículo
versículo 10, quando ele diz que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos. Aí esse durmamos do verso 10 já novamente se refere ao dormir, referindo-se à morte, ok? Mas aqui no verso 6 ele diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Que demais é esse? A que grupo Paulo se refere? Obviamente, os demais é os que estão nas trevas, como ele disse no verso 4, ok? É os filhos da noite, os filhos das trevas. Nós somos da luz, então não devemos dormir como esses que estão nas trevas. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, esse dormir aqui se refere exatamente a esse aspecto, o aspecto do sono moral, que simplesmente os que estão nas trevas, eles deliberadamente decidiram viver uma vida desatenta, descuidada, desligada das coisas de Deus. E nesse ponto, Paulo diz: vocês, como filhos da luz, não devem imitar os perdidos, os ímpios. Vocês devem, em vez de copiar esse exemplo, vocês devem ser exemplo, devem impactar o mundo pelo exemplo de Cristo, pelo exemplo dos que são filhos da luz. Não deixe, é como se Paulo estivesse dizendo, não deixe, como igreja, vocês caírem no erro do relaxamento moral, ou seja, daqueles que estão vivendo como se as profecias das Escrituras não estivessem ali prontas para se cumprir, né? Vocês lembram do exemplo que Jesus contou através da parábola das 10 virgens? Então ele fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, né? Então aquelas virgens prudentes, elas estavam exatamente procedendo como nós lemos aqui no versículo: vigiemos e sejamos sóbrios, ok? Então, aqui o que é que acontece? Aquelas virgens, elas estavam preparadas para o encontro iminente com o noivo. Então, quando o noivo chega, elas estão preparadas para serem recebidas pelo noivo. E aí, meus irmãos, o que diferentemente aconteceu das outras 5 virgens, que estavam ali meio que desatentas, sem estar levando aquele momento muito a sério, e quando elas perceberam que havia algo ainda a ser resolvido, e ali no caso era providenciar azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas, quando elas saem para providenciar isso, é exatamente nesse momento que o noivo chega, e quando elas se dão conta, elas ficaram do lado de fora. Então aqui o que é que nós podemos concluir? Que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, povo de Deus, filhos da luz, ele está dizendo: olha, sejam apercebidos, sejam vigilantes, porque o Senhor virá em dia e hora que não esperais. Então, como os demais, nós não podemos viver. Os que estão em sono moral, em sono do desligamento da própria realidade. Ele diz, aqui no versículo 7, ele diz: os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ou seja, estão completamente impossibilitados de enxergar, de perceber as coisas que estão acontecendo. Mas aí no verso 8 ele diz: mas nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Ou seja, a sobriedade nada mais é do que a capacidade de ter uma percepção plena da realidade, ok? E é isso que Paulo está nos ensinando. Não se deixem levar pelas distrações que o mundo oferece. Terceiro lugar, aqui de modo muito rápido, a terceira atitude que a igreja deve ter em relação à volta do Senhor é aguardar a volta do Senhor com coragem, né? Com coragem. Então,
três coisas aqui bem rápidas, né? Primeiramente, nós devemos aguardar a volta do Senhor como soldados preparados para a guerra. Desculpa. Aqui no versículo 8, ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança. Então veja aqui que Paulo ele usa mais de uma outra ilustração, e aqui dentro do aspecto militar, né? Ele fez isso quando falou da armadura de Deus aos Efésios, né? Ali capítulo 6. E aqui novamente Paulo fala sobre isso. Ele fala de dois elementos aqui que são usados, ou eram usados pelos soldados, né? Ele fala da couraça e fala do capacete, né? Então, como soldados, nós devemos estar equipados para a batalha. Então, isso indica a preparação, ali um comportamento disciplinado, ou seja, alguém que não relaxa diante da convocação. Imagine um soldado quando soa a trombeta para a tropa se perfilar para o combate. O soldado está ali todo despreocupado, ainda vai vestir a sua indumentária, a sua veste para sair para a batalha, ainda vai se equipar com os equipamentos. E pensando na figura de um soldado naquele tempo, ele vestia a roupa, se equipar com as ferramentas, com as armas, isso levava um tempo. Não era uma coisa assim que ele fazia de modo ali muito rápido. Não. E aqui a ideia de Paulo é essa. Olha, você precisa, como um soldado, estar sempre preparado para, se a trombeta soar, se o sonido do comando para você se perfilar para sair para o combate soar, você está preparado. Então, meus irmãos, isso faz parte do processo que Deus ele espera de nós, ok? Uma segunda coisa aqui que nós podemos ver, ainda nesse mesmo versículo, é a questão de aguardar a volta do Senhor, protegendo, guardando o nosso coração e a mente. Ele usa aqui esses dois elementos. A couraça era um elemento que revestia a região peitoral, ou seja, onde se encontra um órgão vital que é o nosso coração. E o capacete protegia a cabeça do soldado. E aí nós podemos ver nesses dois elementos essas duas figuras, a proteção do coração e a proteção da nossa mente. Ok? Então, Paulo diz o seguinte, que durante essa caminhada até a volta do Senhor, nós precisamos estar resguardando, protegendo o nosso coração e a nossa mente, para que nós não venhamos a estar vulneráveis aos ataques do inimigo. Muito importante considerarmos isso. Então, nesse tempo que nós estamos sendo fortemente atacados pelo mal, nós precisamos estar realmente ligados, atentos, sóbrios, vigilantes sobre os cuidados de proteção que devemos dar ao nosso coração e à nossa mente. E por fim, nesse sentido, ainda no verso 8, nós encontramos uma outra coisa importante, que Paulo fala que enquanto aguardamos a vinda do Senhor, nós devemos nos revestir das virtudes que marcam a maturidade cristã. Se você observar com atenção aqui o verso 8, ele diz o seguinte: sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Note esses três elementos: fé, esperança e amor. Lá no capítulo 1, quando nós passamos por lá, algumas semanas atrás, nós vimos capítulo 1, versículo 3, e meditamos nisso com bastante detalhes, que as três virtudes que marcam a maturidade de um crente ou de uma igreja é exatamente isso:
a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Então aqui, Paulo diz o seguinte: aqueles que estão de fato aguardando a vinda do Senhor devem se portar, se comportar, manifestando as 3 virtudes que demonstram a maturidade cristã. Então, como que nós podemos notar que um crente de fato atingiu a maturidade cristã? Um crente que possui uma fé sólida em Cristo, um crente que possui um amor profundo por Deus e pelos irmãos, e um crente que possui uma viva esperança no porvir, quanto ao que Deus nos promete com relação ao futuro. Então essas são as 3 bases, os 3 pilares da maturidade cristã. Uma fé sólida, um amor profundo e uma esperança, uma viva esperança em Deus. Então, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, esses elementos precisam ser observados em nossa vida. E para finalizar, a 4ª atitude que nós devemos manifestar com relação ao aguardo da volta do Senhor é aguardar a volta do Senhor com toda a confiança. Versículos 9 e 10 nós lemos: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aqui, meus irmãos, essa confiança nos faz pensar em 3 coisas importantes. Primeiro, que uma igreja que aguarda confiante a volta do Senhor, ela faz isso com base na eleição. Importante isso. O verso 9, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está conectando, fazendo uma ligação entre a esperança da glória eterna com a certeza de que Deus fez isso baseado naquilo que Ele mesmo realizou em nós, através da obra de Cristo Jesus. Por isso, Ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação, como Ele mesmo diz aqui, para alcançar a salvação. Lá em Atos, capítulo 13, verso 48, Atos 13, 48, aquele texto nos diz que pela graça de Deus, Jesus morreu por todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. E aí, a segunda coisa importante que nós vemos é exatamente o peso da obra da cruz. Então, a nossa confiança na vinda do Senhor é pela obra de Jesus na cruz. No verso 10 ele diz: Jesus Cristo que morreu por nós. Que morreu por nós. Irmãos, a esperança da volta do Senhor só é possível porque houve cruz, porque houve sacrifício. Se não tivesse havido sacrifício pelos nossos pecados, não haveria esperança da salvação. Note que esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Obviamente que Cristo só pôde ressuscitar porque Ele morreu. Então, a morte e a ressurreição são 2 elementos cruciais para tornar viva a nossa esperança de uma vida no porvir. Ok? Então, a nossa confiança na volta do Senhor é com base na obra da cruz, o pagamento pelos nossos pecados e a ressurreição, que é o selo de autenticidade de que o sacrifício de Cristo foi válido. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos disso. E em terceiro lugar, a nossa confiança, a nossa atitude de confiança é com base na comunhão eterna. Olha o que ele diz ainda no verso 10, ele diz
Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aqui, novamente, trazendo luz, é importante só reforçar aquilo que eu já disse. Esse vigiar aqui e esse dormir se refere exatamente à vida e à morte. Então, quer vigiemos, ou seja, estejamos vivos, quer durmamos, ou seja, quer morramos, vivamos em união com Ele. Lembra do que Paulo disse? Para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Então Paulo está dizendo que de uma maneira ou de outra ele estava com o Senhor. Ele estava em vantagem, porque vivo ele estava com Cristo e morrendo iria para o encontro com o Senhor. Então a nossa comunhão com Cristo não vai sofrer nenhum dano, quer estejamos vivos ou quer morramos. Meus irmãos, partindo aqui para o final, e o verso 11 é a conclusão desse ensino do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E aqui eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: até a volta do Senhor, nós temos um grande trabalho. E esse trabalho é, além de testemunhar de Cristo para os perdidos, que essa é a missão da Igreja do Senhor, anunciar a salvação, o evangelho da graça aos perdidos, uma outra parte da nossa missão é encorajar e edificar, consolar uns aos outros. Olha o que Paulo diz aqui: consolai-vos, pois, uns aos outros. Lá no capítulo 4, ele termina o capítulo 4 dizendo exatamente a mesma coisa. Ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Capítulo 4, verso 18. Então essa é parte da nossa missão. Auxiliar, consolar, ajudar, confortar os que estão desanimados. E o objetivo dessa nossa exposição, nessa ocasião, é exatamente isso. É trazer ânimo, trazer consolo, trazer alento àqueles que estão desanimados, desiludidos, desesperançosos por tudo que tem acontecido. Meu irmão, olhe para frente, olhe para o alto e veja a grandeza da glória do que Deus tem preparado para nós. O crente, é importante ser dito, ele não pode e não consegue ser edificado por si mesmo. Mas quem faz esse trabalho é o nosso irmão, ou seja, aquele que Deus usa para nos auxiliar. Por isso que ele diz: consolai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Isso mostra o peso da importância da Igreja do Senhor. Nesses dias em que nós estamos impedidos de nos reunir, de nos ver, de nos abraçar, de estarmos juntos, isso tem sido um prejuízo muito grande. Apesar de que a igreja não é um local físico, mas a igreja ela precisa estar reunida em união, em adoração. Isso fortalece a nossa musculatura espiritual. Nós não podemos achar que vamos conseguir nos manter firmes muito tempo, cada um isolado no seu convívio particular. Não, isso não é o propósito de Deus. Por isso a importância de estarmos nos mantendo próximos o máximo que pudermos, ok? Em comunicação um com o outro. Qualquer mecanismo que nós utilizarmos para alcançar esse propósito, precisamos usar nesse momento. Então, meus irmãos, nós poderíamos também pensar no seguinte: eu, como servo de Deus, como membro do corpo de Cristo, como que a minha vida está sendo importante na vida do meu irmão em Cristo, né? No sentido de consolá-lo, confortá-lo, encorajá-lo. Né? Note que Paulo termina o texto dizendo:
consolai-vos reciprocamente uns aos outros com essas palavras. Então, vendo alguém desanimado, a nossa tarefa é chegar junto dessa pessoa e encorajá-la, animá-la. Então, a pergunta que eu faço aqui para mim, primeiramente, para você que me ouve, é essa: até que ponto nós estamos sendo bênção na vida uns dos outros nesse momento de dificuldade, né? Será que nós não estamos, infelizmente, em vez de estar trazendo palavras de conforto e esperança, nós não estamos intensificando o sofrimento das pessoas, só bombardeando as pessoas com notícias ruins? Pense nisso, né? Eu particularmente quero dizer que posso ter feito isso, mas eu tenho refletido nessas coisas, né? Eu acho que o nosso dever, o nosso papel é trazer mensagem, palavra de encorajamento, de esperança, e não de conflito, de confusão ou de qualquer outra coisa que possa colocar ainda mais para baixo os nossos irmãos. E a pergunta que eu gostaria de encerrar é fazendo essa: através de nossas vidas, nós temos tornado as pessoas mais confiantes na pessoa de Cristo, nas promessas de Cristo? A minha vida demonstra para as pessoas que de fato eu estou vivendo essas 4 atitudes aqui, né? A atitude da expectativa, a atitude da vigilância, a atitude da coragem, a atitude da confiança. Será que as pessoas têm visto isso de fato em minha vida? Então, que Deus nos abençoe ricamente, que a Igreja de Cristo, representada por essa igreja local da qual nós fazemos parte, possa continuar firme no seu propósito de aguardar a volta do Senhor. E ao mesmo tempo em que nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus, possamos estar firmemente servindo ao Senhor, servindo a Deus, servindo aos irmãos e juntos estarmos caminhando para esse momento glorioso do encontro com o Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel em cumprir as tuas promessas e pela tua palavra nós cremos e confiamos que o Senhor há de nos buscar, ó Deus. E esse encontro contigo nós aguardamos com grande expectativa, pois sabemos que a qualquer momento isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, enquanto aguardamos com expectativa, nos leva a uma atitude de vigilância, de responsabilidade, de sobriedade. Não nos deixe adormecer como os demais, que por causa do sono moral vivem desapercebidamente como se essa realidade nunca fosse ou dificilmente em nossa geração possa vir a acontecer. Deus querido e amado, nós também te rogamos que o Senhor nos dê coragem para enfrentar a luta na qual estamos travando, e como bons soldados possamos estar preparados, revestidos, ó Deus, das armaduras, da armadura e das armas que podem nos proteger, protegendo o nosso coração com a couraça, a nossa mente com o capacete da salvação. E assim, ó Deus, possamos confiantes, com base na eleição que o Senhor realizou pelo conselho da tua vontade, com base na obra de Cristo na cruz do Calvário e com base na comunhão eterna que teremos para sempre com Ele. Com base em tudo isso, ó Deus, nós possamos com confiança aguardar a volta do Senhor. Que nós possamos nos consolar mutuamente, nos ajudar mutuamente, até o encontro contigo. Abençoa cada um que me ouve, que me ouviu.
Em nome de Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém.